Ajeitem-se. Peguem o lugar. Deixem o calor do fogo espantar o frio da sala. Esta noite, uma história sobre a diferença entre quem diz a coisa certa e quem a sente. Sobre como o que é real às vezes chega desajeitado, a tremer e incapaz de acabar a própria frase. Por isso, respirem fundo. Deixem a noite em silêncio. E vamos começar. Capítulo 1. O jantar. O queijo brie tentava escapar do prato. Foi o que ele disse. O homem do outro lado da mesa, aquele com olhos âmbar dourados e cabelo escuro, e um maxilar que parecia ter sido desenhado por alguém que entendia de arquitetura, ele olhou para o prato de queijos e disse com absoluta seriedade: "Este queijo tem um destino, e devemos respeitar a sua jornada." E a Edith riu tanto que derrubou o garfo do prato. Não lhe importou. Continuou a rir. O nome dele era Godric Sunforged. Rei Alpha, governava 8 territórios, e estava sentado em frente a ela, num restaurante de gama média, a fazer piadas sobre queijo como um homem que as tinha guardado para exatamente aquele momento. Ela não sabia o que esperar. Um rei, um alfa. Imaginar a formalidade, espera, dificuldade. Em vez disso, encontrar um homem que lhe segurou a porta com uma mão e o copo de vinho com a outra, e que disse antes mesmo de se sentarem: "Devo avisá-la que sou melhor em conversação à mesa do que em qualquer outra coisa na minha vida. Este é o pico. A partir daqui é a descer." Ela riu. Mais tarde lembraria-se que a risada veio fácil, fácil demais, como um caminho que alguém lhe tinha desbravado. "É florista", disse ele, não como uma pergunta, mas como alguém a confirmar um facto que já sabia. "Sou florista." "Conte-me sobre isso." A maioria das pessoas dizia, "Conte-me sobre isso", como dizia, "Como está?", uma formalidade social, uma ponte para o próximo tópico. Ele disse-o como alguém abre uma porta por onde realmente quer passar. Então ela contou-lhe sobre as peônias que arranjava, apesar de ser alérgica, porque as flores não tinham culpa. Sobre os coentros que odiava, que descreveu como sabão que foi para a faculdade. Sobre a orquídea, a qual pediu desculpa quando morreu, algo que admitiu em voz alta pela primeira vez e do qual se arrependeu imediatamente. "Pediu desculpa a uma planta", disse ele. "Estava comigo há 3 anos. Parecia rude simplesmente deixá-la ir, sem reconhecer a nossa relação." O que disse? Disse que lamentava ter regado em excesso em fevereiro e que tinha sido uma boa orquídea, e que esperava que onde quer que as almas das plantas fossem, a luz fosse indireta. Ele não riu. Olhou para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Nem divertimento, nem julgamento. Algo mais perto de reconhecimento. E disse: "Esse é o elogio fúnebre mais honesto que já ouvi." Ela contou-lhe sobre falar com as suas plantas pelo nome. Algo que admitiu ser ou dedicação profissional ou início de excentricidade, dependendo de a quem se perguntasse. Contou-lhe sobre o casamento em que um padrinho espirrou para o arranjo central, e ela reconstruiu o arranjo em 11 minutos durante o cocktail, usando uma faca de cozinha e anéis de guardanapo. Contou-lhe sobre a vez em que uma cliente pediu algo que dissesse: "Lamento ter esquecido o nosso aniversário, mas não tenho a certeza se realmente o fiz." E ela fez um arranjo que era meio rosas de pedido de desculpa e meio lírios acusadores, e aparentemente resultou. Ele ouviu. Fez perguntas de acompanhamento. Lembrou-se da coisa dos coentros 20 minutos depois, quando chegou o prato principal, e apontou para o enfeite antes que ela tivesse de o fazer. "Tem coentros aqui", disse ele, já a sinalizar o empregado. Ela observou-o a lidar com a situação. Suave, fácil, um homem que notava detalhes e agia sobre eles sem que parecesse uma performance. E pensou: é assim que se sente quando alguém presta atenção. O seu lobo estava contente, não extasiado, não a vibrar, apenas quente. Aquele calor reconfortante de quem comeu uma boa refeição e ouviu uma boa piada, e não tem queixa sobre a noite. "Ele cheira bem", disse Fern. "Isto está bom. Gostamos dele o suficiente." Quase. Era essa a palavra que Edith não conseguia encontrar. Tudo nele estava quase certo. O aroma era próximo, quente, agradável, da família certa.
mas havia uma nota de topo que não encaixava bem, como um acorde tocado numa tecla quase certa. Ela descartou-a porque a conversa era boa e o homem era charmoso. E quem questiona uma boa noite? Ele contou-lhe sobre o seu trabalho, gerir territórios, dirigir conselhos, o desafio particular de mediar entre 8 facções que acreditavam todas ser as razoáveis. Tornou a coisa engraçada. Descreveu uma disputa de fronteira que tinha sido resolvida quando ambas as partes descobriram que estavam a discutir sobre um riacho que se tinha movido 50 metros desde o tratado original e que agora estava tecnicamente em terra de terceiros. E a principal preocupação do terceiro era se o riacho continha trutas. Tinha, perguntou ela. Não tinha. As trutas estavam noutro riacho completamente. Passamos 6 horas nisto. Ela riu. Ele observou-a a rir da maneira como algumas pessoas veem fogo de artifício, como se o som valesse o preço da noite por si só. Perguntou sobre a sua cor favorita. Verde, disse ela, mas especificamente o verde das novas folhas de fetos à luz da manhã. Aquela primeira abertura antes do sol as atingir totalmente. Esse verde. Ele fez uma pausa. Algo passou pela sua expressão. Surpresa, talvez, ou reconhecimento da especificidade. E disse, isso é muito exato. Sou florista. Notamos os verdes como os músicos notam as notas. Perguntou sobre a sua flor favorita, o delphinium, aquela que ela amava desde a infância, o azul que parecia que estava a fingir ser o céu. Contou-lhe sobre os delphiniums que cresciam selvagens atrás da casa da sua avó e como ela passava tardes inteiras deitada na relva ao lado deles, fingindo que eram uma floresta onde podia viver. Delphiniums, disse ele, como se estivesse a registrar a informação. A minha flor favorita continua a ser. Por quê? Porque parecem impossíveis. São coisas altas e frágeis, e não deviam funcionar. E funcionam mesmo assim. Sempre. Ele ficou em silêncio por um momento. Gosto disso. Da parte de funcionar mesmo assim. Ela contou-lhe mais do que pretendia sobre o casamento em que um padrinho espirrou para o arranjo central e ela o reconstruiu em 11 minutos durante o cocktail. Sobre a vez em que um cliente pediu algo que dizia, desculpe, mas não tenho a certeza do que fiz. E ela fez um arranjo que era meio rosas de pedido de desculpa e meio girassóis confusos. Sobre as manhãs tranquilas na sua loja, quando a luz entrava pela janela no ângulo certo, e tudo o que ela construíra parecia ser suficiente. Ele ouviu tudo isso. Ouviu como algumas pessoas ouvem música, com todo o corpo, com uma atenção que tinha peso. Levou-a à casa pelo parque, passando pela velha fonte. Preencheu cada silêncio com conversa, não nervosamente, mas como uma corrente quente enche uma sala. Fácil, direcionado. Contou-lhe sobre um jantar diplomático em que o arranjo central se desfez na sopa e o embaixador fingiu que era uma característica. Tornou a coisa engraçada sem ser maldoso. Perguntou sobre a sua infância, onde ela tinha crescido, quando soube que queria trabalhar com flores. Pararam na sua varanda. Ele disse boa noite. Não a beijou. Não tentou. Sorriu, quente, fácil, calibrado, e desceu os seus degraus. E ela observou-o a ir embora e pensou. Sábado, segundo encontro. Podia esperar até sábado. Entrou e pôs o fogão a aquecer e ficou na sua cozinha com o calor residual de uma boa noite a instalarem-se à sua volta como um cobertor. E pensou. Podia apaixonar-me por este facilmente, sem sequer tentar. Gostamos dele, disse Fern. Gostamos. Quase. Quase o quê? O aroma? Algo sobre o aroma, como uma sala que está quase na temperatura certa. Estava bom. Estava quase bom. Há uma diferença. Edith pousou o fogão. Quase bom. Virou a frase. Fern nunca tinha assinalado um aroma antes. Não ao jantar, não no caminho para casa, não nos 3 dias que passaram. Ao jantar, Fern estivera quente, contente, instalada. Isto não era contentamento. Era um zumbido baixo que começava na base do crânio de Edith e se espalhava pela sua espinha e pela parte de trás dos seus joelhos, até que ela não tinha a certeza se eles a aguentariam. E não era direcionado ao homem do jantar. Era direcionado ao que estava atrás dele. Aquele, disse Fern. Esse é o certo. É isso que estava em falta. Não esperava por si até sábado, disse Edith.
E não esperava dois de vocês de todo. O homem do jantar deu um passo em frente. Não se estava a portar como se portara no restaurante. O calor tinha desaparecido. A facilidade tinha desaparecido. O que restava era um homem à beira de algo que não podia recuar. "O meu nome não é Godric", disse ele. "O meu nome é Tristan Sunforged. Sou irmão gêmeo de Godric. Passei os últimos 8 anos na fronteira norte, é por isso que nunca viu o meu rosto ao lado do dele." A piada do queijo, os coentros, a cor favorita, o passeio pelo parque, os delfíniums, o elogio da orquídea a que ele ouvira como se fosse importante. Tudo. O melhor primeiro encontro que ela alguma vez teve foi com alguém que não existia. Ela foi para casa naquela noite e pôs o fogão a aquecer e ficou na sua cozinha a pensar: podia apaixonar-me por este. E aquele por quem ela se estava a apaixonar era um homem chamado Tristan, que usava o nome do irmão como um casaco emprestado e o devolvia no momento em que o peso se tornava real. "E este", disse Tristan, dando um passo para o lado, "é Godric, o verdadeiro, que devia ter estado naquele jantar." Godric não se moveu. Estava a olhar para ela como alguém olha para uma porta trancada quando não tem a chave, e os seus olhos estavam a fazer algo que os de Tristan nunca tinham feito. Dourado a piscar, brilhante e cru, de uma maneira que não tinha nada de praticado. As suas mãos estavam a abrir e a fechar ao lado do corpo. A sua mandíbula estava tensa. Ele ocupava toda a ombreira da porta e parecia querer ser menor do que o espaço permitia. E o aroma, a respiração de Edith prendeu-se. O aroma era próximo do de Tristan. Mesma família, mesma base, mas a nota de topo era diferente. Mais quente, mais pesada, e por baixo, algo que Fern estivera à espera, sem saber que estava à espera. O zumbido que começara na base do seu crânio espalhou-se por todo o seu corpo, e ela compreendeu com clareza súbita por que é que o jantar tinha sido quase certo. Quase certo, porque o certo estivera num escritório o tempo todo, a escrever a cor verde. "Esse é o certo", disse Fern novamente. É isso que estava em falta ao jantar. Ao jantar, foi um acorde agradável. Esta é a música inteira. "Devo-lhe um pedido de desculpas", disse Tristan. "Ambos. Não uma explicação, um pedido de desculpas. Eu vou primeiro." Ele respirou fundo. "Sentei-me em frente a si durante uma noite inteira e deixei-a acreditar que eu era alguém que não sou. Contei-lhe piadas", disse ele. "Usei as palavras dele. Respondi às suas perguntas sobre a vida dele com histórias que inventei na hora. Partilhou coisas reais comigo, os coentros, as peônias, a forma como falava com as suas plantas. E eu levei-as e trouxe-as de volta para ele como espécimes de um lugar onde não tinha direito a estar. Isso esteve errado. Não importa que eu estivesse a tentar ajudar. Não importa que se tenha divertido. Merecia saber quem estava sentado em frente a si, e eu tirei-lhe essa escolha, e peço desculpa." A garganta de Edith apertou-se. Não por causa das palavras, mas porque ele nomeara a coisa real. Não fingi ser meu irmão, mas tirei-lhe a escolha. Essa era a parte que importava. Essa era a parte que ninguém nomeava. Ela olhou para Godric. Ele ainda estava no mesmo lugar. As suas mãos tinham deixado de abrir e fechar. Estavam apenas a tremer agora. "A sua vez", disse ela. Ele engoliu. O exterior controlado rachou. Não de forma performativa, genuinamente. Eu via no mercado da colheita há 3 meses. O meu lobo disse uma palavra e eu não tenho conseguido pensar claramente desde então. A sua voz era mais baixa que a de Tristan, mais rouca, como se falasse através de algo que lhe custava. "Fiquei na extremidade do mercado por 11 minutos. Contei. Fui para casa. Sentei-me no meu escritório. E em vez de atravessar um mercado e dizer olá, pedi ao meu irmão para o fazer porque tinha a certeza que ia estragar tudo. Ele parou, engoliu, começou de novo. Ele contou-me sobre o jantar depois. Tudo, os coentros, as peônias, a piada do queijo, a orquídea. E eu sentei-me no meu escritório e escrevi tudo porque tinha medo de perder um único detalhe sobre si, e já a amava através das palavras dele, e ainda assim, não conseguia pegar no telefone. Ele olhou para o chão, olhou para ela, olhou para o chão novamente. Não lhe consigo dar a versão que Tristan lhe deu.
A versão suave, aquela que se lembra da coisa certa a dizer e a diz na hora certa. Enviei-o porque pensei que essa versão era o que você precisava e eu não podia ser isso. Esse foi o erro que eu cometi, não o jantar, a suposição. Decidi o que você precisava sem lhe perguntar, e dei-lhe uma performance em vez de aparecer. E você merecia melhor do que isso. Merecia a pessoa real, mesmo que a pessoa real derrube coisas e não consiga terminar as suas. Ele parou novamente. Os seus olhos eram totalmente dourados agora. Frases, terminou ele baixinho. Não consegue terminar a frase sobre não terminar frases, observou Fern. Este é o homem mais alarmante vivo, e precisamos de o manter. Edith olhou para ambos. Dois rostos idênticos, um a usar as feições levemente, como um casaco que podia tirar, o outro a usá-las, como se lhe custassem tudo o que tinha. O homem do jantar, Tristan, fora charmoso, fácil, quente, o melhor primeiro encontro que ela alguma vez tivera. Ele lembrara-se dos coentros. Ouvira o elogio da orquídea. Contara-lhe sobre o embaixador e a sopa e levara-a à casa pelo parque. E ela ficara na cozinha depois a pensar. Podia apaixonar-me por este. E nada disso fora real. Não porque a conversa fosse falsa, mas porque a pessoa sentada em frente a ela não era aquela cujo lobo a reconhecera através de um mercado. Ela apaixonara-se por uma performance, e o homem por trás da performance estava na sua loja, a tremer, e incapaz de terminar a palavra frases. E a pior parte, a parte que ela não esperava, era que a versão real, a versão da frase quebrada, era aquela para a qual o seu lobo se estava a puxar, não a suave, não a corrente quente, o terremoto. O pedido de desculpas é pela suposição, disse ela. O pedido de desculpas é por tudo isso. O jantar, a suposição, os 3 meses, o pedaço de papel em vez de um olá. Que pedaço de papel? Tristan, por trás do seu irmão. Ele escreveu a sua cor favorita em papel com uma caneta. Verde como novas frondes de feto à luz da manhã. Ele tem estado sentado no seu escritório com isso há 3 dias. Godric fechou os olhos. Tristan, disse Edith. Podem ir. Tristan olhou para o irmão, olhou para Edith, assentiu uma vez. Também, disse Tristan da porta. E eu percebo que este não seja o ponto mais importante. Mas mencionou que a sua flor favorita é o delphinium, e ele vai comprar um. Vai correr mal. Pensei que devia estar preparada. O sino tocou atrás dele. Edith olhou para Godric. Godric olhou para o chão, para o lírio, para ela, para o chão novamente. Não sei o que fazer agora, disse ele. Agora você vai embora e volta quinta-feira às 7 com as flores que encontrar. E senta-se em frente a mim, e é a versão que não consegue terminar as frases, e derruba coisas, e escreve a cor verde. E começamos do início. Ele assentiu. Saiu. Parou no fundo dos degraus da varanda, quase virou para trás e não o fez. Vamos vê-lo quinta-feira, disse Fern. Não é uma pergunta. Se ele não mandar Tristan outra vez, não o fará. Os que tremem assim, não mandam substitutos 2 vezes. Capítulo 2. A confissão. 3 dias depois, o sino sobre a porta da loja tocou, e eram 2 deles, idênticos. Mesma mandíbula, mesmo cabelo escuro, mesmos ombros largos, mesmos olhos âmbar dourados. 2 homens com a mesma cara e a usá-la de forma completamente diferente. Um deles era o homem do jantar. Ela sabia qual deles, por causa da forma como ele se postava. Fácil, ereto, o conforto praticado de quem sabe entrar numa sala. O outro, ela nunca tinha visto. Estava ligeiramente atrás do seu gêmeo e parecia que tentava desaparecer num espaço que fisicamente não o podia conter. As suas mãos estavam ao lado do corpo, a abrir e a fechar. A sua mandíbula estava tensa. Tinha a mesma cara do homem do jantar, e nenhuma da sua facilidade. Aí está, disse Fern muito baixinho, muito imóvel. Edith parou. As suas mãos ficaram no lírio que ela estava a parar. Fern nunca tinha feito isso. Não ao jantar, não no caminho para casa, não nos 3 dias que passaram. Ao jantar, Fern estivera quente, contente, instalada. Isto não era contentamento.
Era um zumbido baixo que começava na base do crânio de Edith e se espalhava pela sua espinha e pela parte de trás dos seus joelhos, até que ela não tinha a certeza se eles a aguentariam. E não era direcionado ao homem do jantar. Era direcionado ao que estava atrás dele. Aquele, disse Fern, esse é o certo. É isso que estava em falta. Não esperava por si até sábado, disse Edith. E não esperava 2 de vocês de todo. O homem do jantar deu um passo em frente. Não se estava a portar como se portara no restaurante. O calor tinha desaparecido. A facilidade tinha desaparecido. O que restava era um homem à beira de algo que não podia recuar. O meu nome não é Godric, disse ele. O meu nome é Tristan Sunforged. Sou irmão gêmeo de Godric. Passei os últimos 8 anos na fronteira norte. É por isso que nunca viu o meu rosto ao lado do dele. A piada do queijo, os coentros, a cor favorita, o passeio pelo parque, os delfíniums, o elogio da orquídea, aquilo ouvira como se fosse importante. Tudo. O melhor primeiro encontro que ela alguma vez teve foi com alguém que não existia. Ela foi para casa naquela noite e pôs o fogão a aquecer e ficou na sua cozinha a pensar. Podia apaixonar-me por este. E aquele por quem ela se estava a apaixonar era um homem chamado Tristan, que usava o nome do irmão como um casaco emprestado e o devolvia no momento em que o peso se tornava real. E este, disse Tristan, dando um passo para o lado, é Godric, o verdadeiro, que devia ter estado naquele jantar. Godric não se moveu. Estava a olhar para ela como alguém olha para uma porta trancada quando não tem a chave. E os seus olhos estavam a fazer algo que os de Tristan nunca tinham feito. Dourado a piscar, brilhante e cru, de uma maneira que não tinha nada de praticado. As suas mãos estavam a abrir e a fechar ao lado do corpo. A sua mandíbula estava tensa. Ele ocupava toda a ombreira da porta e parecia querer ser menor do que o espaço permitia. E o aroma, a respiração de Edith prendeu-se. O aroma era próximo do de Tristan. Mesma família, mesma base, mas a nota de topo era diferente. Mais quente, mais pesada, e por baixo, algo que Fern estivera à espera sem saber que estava à espera. O zumbido que começara na base do seu crânio espalhou-se por todo o seu corpo, e ela compreendeu com clareza súbita por que é que o jantar tinha sido quase certo. Quase certo, porque o certo estivera num escritório o tempo todo, a escrever a cor verde. Esse é o certo, disse Fern novamente. É isso que estava em falta ao jantar. Ao jantar, foi um acorde agradável. Esta é a música inteira. Devo-lhe um pedido de desculpas, disse Tristan. Ambos. Não uma explicação, um pedido de desculpas. Eu vou primeiro. Ele respirou fundo. Sentei-me em frente a si durante uma noite inteira e deixei-a acreditar que eu era alguém que não sou. Contei-lhe piadas, disse ele. Usei as palavras dele. Respondi às suas perguntas sobre a vida dele com histórias que inventei na hora. Partilhou coisas reais comigo, os coentros, as peônias, a forma como falava com as suas plantas. E eu levei-as e trouxe-as de volta para ele como espécimes de um lugar onde não tinha direito a estar. Isso esteve errado. Não importa que eu estivesse a tentar ajudar. Não importa que se tenha divertido. Merecia saber quem estava sentado em frente a si, e eu tirei-lhe essa escolha e peço desculpa. A garganta de Edith apertou-se. Não por causa das palavras, mas porque ele nomeara a coisa real. Não fingi ser meu irmão, mas tirei-lhe a escolha. Essa era a parte que importava. Essa era a parte que ninguém nomeava. Ela olhou para Godric. Ele ainda estava no mesmo lugar. As suas mãos tinham deixado de abrir e fechar. Estavam apenas a tremer agora. A sua vez, disse ela. Ele engoliu. O exterior controlado rachou. Não de forma performativa, genuinamente. E eu via no mercado da colheita há 3 meses. O meu lobo disse uma palavra, e eu não tenho conseguido pensar claramente desde então. A sua voz era mais baixa que a de Tristan, mais rouca, como se falasse através de algo que lhe custava. Fiquei na extremidade do mercado por 11 minutos. Contei. Fui para casa. Sentei-me no meu escritório, e em vez de atravessar o mercado e dizer olá, pedi ao meu irmão para o fazer porque tinha a certeza que ia estragar tudo. Ele parou, engoliu, começou de novo. Ele contou-me sobre o jantar depois. Tudo, os coentros,
as peônias, a piada do queijo, a orquídea, e eu sentei-me no meu escritório e escrevi tudo porque tinha medo de perder um único detalhe sobre si. E já a amava através das palavras dele e ainda assim não conseguia pegar no telefone. Ele olhou para o chão, olhou para ela, olhou para o chão novamente. Não lhe consigo dar a versão que Tristan lhe deu. A versão suave, aquela que se lembra da coisa certa a dizer e a diz na hora certa. Enviei-o porque pensei que essa versão era o que você precisava e eu não podia ser isso. Esse foi o erro que eu cometi. Não o jantar, a suposição. Decidi o que você precisava sem lhe perguntar. E dei-lhe uma performance em vez de aparecer. E você merecia melhor do que isso. Merecia a pessoa real, mesmo que a pessoa real derrube coisas e não consiga terminar as suas. Ele parou novamente. Os seus olhos eram totalmente dourados agora. Frases, terminou ele baixinho. Não consegue terminar a frase sobre não terminar frases, observou Fern. Este é o homem mais alarmante vivo, e precisamos de o manter. Edith olhou para ambos. Dois rostos idênticos, um a usar as feições levemente, como um casaco que podia tirar, o outro a usá-las como se lhe custassem tudo o que tinha. O homem do jantar, Tristan, fora charmoso, fácil, quente. O melhor primeiro encontro que ela alguma vez tivera. Ele lembrara-se dos coentros, ouvira o elogio da orquídea, contara-lhe sobre o embaixador e a sopa, e levara-a à casa pelo parque, e ela ficara na cozinha depois a pensar. Podia apaixonar-me por este. E nada disso fora real. Não porque a conversa fosse falsa, mas porque a pessoa sentada em frente a ela não era aquela cujo lobo a reconhecera através de um mercado. Ela apaixonara-se por uma performance, e o homem por trás da performance estava na sua loja, a tremer e incapaz de terminar a palavra frases. E a pior parte, a parte que ela não esperava, era que a versão real, a versão da frase quebrada, era aquela para a qual o seu lobo se estava a puxar, não a suave, não a corrente quente, o terremoto. O pedido de desculpas é pela suposição, disse ela. O pedido de desculpas é por tudo isso. O jantar, a suposição, os 3 meses, o pedaço de papel em vez de um olá. Que pedaço de papel? Tristan, por trás do seu irmão. Ele escreveu a sua cor favorita em papel com uma caneta. Verde como novas frondes de feto à luz da manhã. Ele tem estado sentado no seu escritório com isso há 3 dias. Godric fechou os olhos. Tristan, disse Edith. Podem ir. Tristan olhou para o irmão, olhou para Edith, assentiu uma vez. Também, disse Tristan da porta, e eu percebo que este não seja o ponto mais importante, mas mencionou que a sua flor favorita é o delphinium, e ele vai comprar um. Vai correr mal. Pensei que devia estar preparada. O sino tocou atrás dele. Edith olhou para Godric. Godric olhou para o chão, para o lírio, para ela, para o chão novamente. Não sei o que fazer agora, disse ele. Agora você vai embora e volta quinta-feira às 7, com as flores que encontrar, e senta-se em frente a mim, e é a versão que não consegue terminar as frases, e derruba coisas, e escreve a cor verde. E começamos do início. Ele assentiu. Saiu. Parou no fundo dos degraus da varanda. Quase virou para trás e não o fez. Vamos vê-lo quinta-feira, disse Fern. Não é uma pergunta. Se ele não mandar Tristan outra vez, não o fará. Os que tremem assim, não mandam substitutos 2 vezes. Capítulo 3. Primeiro encontro. Real. Edith abriu a porta da frente às 7 de uma quinta-feira à noite e encontrou o rei Alfa de pé na sua varanda, a segurar rosas de posto de gasolina. Ela sabia que eram rosas de posto de gasolina, como sabia o seu próprio nome. Variedade Rosa Liberté. O celofane ainda úmido do frigorífico. Hastes cortadas num ângulo reto em vez de oblíquo, o que significava que estariam mortas no sábado. 3 das 5 flores já estavam a deixar cair pétalas no seu capacho. Tristan não trouxera nada para o jantar deles, o que, em retrospectiva, fora a jogada mais inteligente. Mas Godric aparentemente decidira que trazer flores mortas para uma florista profissional era preferível a chegar de mãos vazias, e Edith respeitou o erro de cálculo. Trouxe-lhe.
Ele olhou para as rosas, olhou para além dela, para a loja onde a montra exibia um arranjo em cascata de rosas de jardim e eucalipto que ela passara 3 horas a fazer naquela manhã. Olhou novamente para as suas rosas. Não são muito boas. Trouxe-nos flores, disse Fern, mortas de um posto de gasolina. Vamos guardá-las para sempre. Estão a morrer. Estavam vivas no carro, disse Edith. Pegou nelas, colocou-as em água na sua cozinha, no seu melhor vaso. Godric observou-a a fazê-lo, e parecia que queria pedir desculpa pela estrutura molecular de cada pétala. O restaurante era o mesmo onde Tristan a levara. Ela escolhera-o propositadamente. Queria ver a diferença no mesmo cenário. A diferença foi imediata. Tristan puxara a sua cadeira. Godric estendeu a mão para ela, calculou mal o ângulo e derrubou o seu copo de água para o cesto de pão. Limpou a mesa com o guardanapo. As suas orelhas ficaram vermelhas. Disse, sou. O copo estava, e depois abandonou a frase inteiramente e sentou-se. Tristan pedira com confiança, fazendo recomendações, fazendo perguntas informadas ao empregado sobre os especiais. Godric pediu sem olhar para o menu. Rápido, decisivo, como um homem a desarmar uma bomba antes que pudesse explodir. Memorizou o menu, disse ela. Memorizei 3 menus, caso quisesse ir a outro lugar. 3 menus, disse Fern. Ele memorizou 3 menus caso quiséssemos opções. Tristan não se lembrava da nossa alergia a coentros depois de lhe termos dito ao jantar. Este memorizou restaurantes onde nunca esteve. Estamos em sérios sarilhos. A conversa começou mal. Ele perguntou como a loja estava a correr e ouviu tão atentamente que se esqueceu de responder quando ela lhe fez uma pergunta de volta. E houve um silêncio de 14 segundos que pareceram 40. Tristan teria preenchido esse silêncio antes que ele se formasse. Godric sentou-se nele como um homem que não sabia que o silêncio era algo que se devia consertar. Perguntou-lhe sobre o seu dia. Disse que estava bem, e depois acrescentou: verifiquei se este restaurante ainda existia. Existe. Essa foi a melhor parte. A frase foi engraçada. Genuinamente, secamente engraçada de uma forma que o humor polido de Tristan nunca fora. Mas ele entregou-a como um homem a ler um relatório meteorológico e seguiu em frente antes que ela pudesse reagir. Tristan teria feito uma pausa para a risada. Godric não parecia saber que a tinha merecido. Perguntou sobre o conselho. Deu-lhe uma resposta de 2 frases que soou como se tivesse sido redigida por um comitê. O prato principal chegou. Comeu com cuidado. Da maneira como um homem come quando está ciente de que cada garfada é uma oportunidade para a catástrofe. Ela observou-o a cortar o bife com a concentração de alguém a desarmar uma bomba. E pensou, este é o rei. Este homem governa 8 territórios e tem medo do seu jantar. Estendeu a mão para o pão e os seus nós dos dedos bateram no copo de vinho e ele abanou. Não caiu, mas abanou. E ele firmou-o com uma velocidade que não era bem humana. A sua mão moveu-se mais rápido do que o copo se inclinou. Edith viu os seus olhos a piscarem dourados por 1/4 de segundo durante a apanhada. Ele é rápido, observou Fern. Tristan não era rápido assim. Não, Tristan era gracioso. Godric é rápido. A graça é praticada. A velocidade é o lobo. Mas então ela estava a contar-lhe sobre uma cliente que queria um arranjo feito inteiramente de cravos, o que é como pedir a um chefe para fazer uma refeição inteira de pão. E ele ficou imóvel, não a inclinação praticada de Tristan. A imobilidade de Godric foi a cessação completa de tudo, exceto a atenção. Os seus olhos fixaram-se nela, a sua respiração abrandou. O âmbar piscou dourado e ela viu-o tão claro quanto um sinalizador e nunca acontecera no jantar com Tristan. O lobo ali mesmo, logo atrás dos seus olhos, focado inteiramente nela. Tristan fora charmoso. Tristan fora o melhor primeiro encontro que ela alguma vez tivera. Tristan ouvira com todo o corpo e fizera perguntas de acompanhamento e lembrara-se dos coentros. E nada disso tinha levado este peso, este foco, esta atenção animal involuntária, que não tinha nada a ver com habilidade social e tudo a ver com reconhecimento. Tristan ouvira porque era bom a ouvir. Godric ouvia
porque todo o seu ser estava orientado para ela, e ele não conseguia desviar o olhar se tentasse. Ela compreendeu agora. O aroma quase certo, a noite quase certa, o sentimento quase certo que Fern assinalara e ela descartara. Ela sentara-se em frente a um homem moldado como o certo, e faltava a coisa que o tornava real: o lobo, o peso, o dourado atrás do âmbar que nunca aparecera durante o jantar suave, fácil, perfeitamente calibrado de Tristan. Isso, disse Fern, isso é que estava em falta. O empregado trouxe a conta e a sua mão roçou a de Edith ao colocá-la na mesa. A garganta de Godric produziu um som que não era uma palavra. Era baixo, involuntário, e parou o empregado a meio passo porque não tinha nada de humano. Godric limpou a garganta. Desculpe, com licença, desculpe. Ela sentara-se em frente a Tristan durante um jantar inteiro, e ele nunca fizera um som assim, nem uma vez, porque o lobo de Tristan não tinha razão para o fazer. O lobo de Tristan não estava ligado a ela. O lobo de Tristan sentara-se através de uma noite de conversa charmosa e não sentira mais do que uma leve sociabilidade, e ela confundira a agradável sociabilidade com o início de algo real. Este som, este rosnado involuntário, embaraçoso, possessivo para um empregado que acidentalmente lhe tocara na mão, foi o início de algo real, e não se parecia em nada com o início que ela pensara ter tido naquele primeiro jantar. Esse início fora quente e fácil e calibrado. Este início fora um desastre. Este início fora um homem que não conseguia segurar um copo de vinho com firmeza, mas cujo lobo a reconhecera de longe com um rosnado que fez um empregado congelar. Ela preferia este. Levou-a à casa. Tristan preenchera cada falha com conversa. Godric caminhava ao lado dela e não dizia nada, e o nada estava cheio. O percurso era o mesmo que Tristan usara pelo parque, passando pela velha fonte, descendo a sua rua, e a diferença estava em tudo. Tristan contara-lhe sobre o embaixador e a sopa. Godric caminhava em silêncio, e o silêncio dizia mais do que qualquer história sobre sopa. Ela conseguia senti-lo no espaço ao seu lado, ciente de cada centímetro entre o braço dele e o dela. E a própria consciência era uma espécie de conversa, o corpo dele a dizer: estou aqui, estou a tentar não estragar isto. Estou a falhar em não querer estar mais perto. E ela conseguia ler cada palavra disso. 2 vezes ela apanhou-o a ajustar o seu passo para não lhe tocar acidentalmente. E ambas as vezes a sua mandíbula apertava e a sua respiração mudava. Passaram pela fonte no parque. Ela parou para ajustar o sapato e ele parou também, instantaneamente, e ficou ali a observá-la com a atenção focada de um lobo a rastrear movimento. E quando ela se endireitou, estava mais perto dele do que estivera toda a noite, e nenhum deles se moveu. Estás a olhar fixamente, disse ela. Desculpe, ele não desviou o olhar. Tenho querido olhar para si há 3 meses, e esqueço-me sempre de parar. Essa acertou. Essa, ela lembraria mais tarde na loja, com Fern a dizer: ele disse isso. Essa foi dele. Ninguém lhe escreveu isso num cartão. Pararam na sua varanda, 3 polegadas de ar de agosto entre eles. Uma traça circulava à luz da varanda e pousou no seu ombro, e ele não notou porque estava a olhar para ela com uma expressão que não tinha nada de controlado. Boa noite, Edith, disse ele. A sua voz estava meio oitava mais baixa do que estivera ao jantar. O lobo estava perto da superfície. Ele não a beijou. Ele queria. Ela podia vê-lo na forma como as suas mãos abriam e fechavam ao lado do corpo, no anel dourado em torno das suas íris, na forma como ele se inclinava para a frente 1 centímetro e se detinha. Ele não a beijou porque tinha medo de o fazer mal, de ser a versão real e descobrir que a versão real não era suficiente. Ela podia ver o seu lobo na forma como ele se mantinha, a quietude do predador, a ligeira inclinação para a frente. Tristan encostava-se às coisas. Godric não se encostava. Godric ficava de pé como algo enraizado, como algo que encontrara o lugar onde devia estar e não conseguia descobrir como sair. Virou-se e desceu os degraus da varanda. Parou uma vez no fundo, quase virou para trás e não o fez. Ele queria, disse Fern.
Queria tanto que os seus olhos mudassem. Eu sei. Bom, deixe-o voltar. Capítulo 4. O encontro ganhado. Ele trouxe-lhe um feto, não de uma loja, mas das suas próprias tentativas. Comprara a planta há uma semana e replantara-a ele mesmo. Raízes expostas de um lado, terra desigual. Uma marca de polegar de terra para vasos no terracota que ele tentou limpar e borrou ainda mais. A internet disse que os fetos eram fáceis, disse ele, estendendo-o. A internet mentiu. Vou ficar com este. Ela colocou-o na montra da sua loja. Já estava inclinado para um lado. Deu-lhe o nome de Gerald, porque parecia um Gerald, ligeiramente patético, teimosamente presente, a fazer o seu melhor com recursos limitados. E começou a regá-lo todas as manhãs, com o mesmo cuidado que dava às orquídeas, que tinham alguma hipótese de sobreviver. Godric veio à loja no dia seguinte. Não comprou nada. Ficou em pé na porta e olhou para Gerald na montra e disse: "Está a morrer?" Lentamente. "Devia?" "Não lhe toques. Já fizeste o suficiente." Ele quase sorriu. O mais próximo que ela vira de um sorriso real dele. Não a versão suave e calibrada que Tristan lhe dera ao jantar, mas apenas o canto da sua boca a contorcer-se para cima antes de a apanhar. Como um sorriso que escapara antes que o modo controlado o pudesse bloquear. Vou verificar amanhã. Ele verificou Gerald todos os dias durante uma semana. Cada visita era a mesma. Ficava em pé na porta, avaliava o estado de sobrevivência do feto com preocupação genuína e partia sem comprar nada. Na quarta vez, ela pôs-lhe um café na mão sem perguntar, e ele segurou-o com as duas mãos e olhou para ele como se lhe tivessem dado algo que ele não sabia como merecer. Encontro 3. Jill veio à loja depois do horário de expediente. Ela mostrou-lhe a sala dos fundos, o frigorífico, as fitas, a mesa marcada com cortes de lâmina. Perguntou sobre cada flor, não o que é isto, que era o que Tristan fizera ao jantar. Godric fez perguntas específicas. Por que é que esta olha para a janela? Quanto tempo falta para esta abrir? Mostrou-lhe o frigorífico walk-in a 4 graus. Ele entrou depois dela e ficou lá a tremer no seu Henley, porque ela falava sobre contagem de pétalas e horários de hidratação. E ele estava a ouvir como lobos ouvem. Tudo o resto caía. O mundo inteiro encolhia para a voz dela numa sala fria. "Estás a congelar", disse ela. "Estou bem. Os teus lábios estão a ficar azuis. Os meus lábios não são. É só assim que eles..." Ele desistiu. Não queria interromper. Ela puxou-o para fora e fechou a porta. Godric ficou na loja quente, a esfregar os braços. Tristan teria saído do frigorífico depois de 30 segundos. Tristan teria feito uma piada sobre hipotermia e redirecionado. Godric ficou em frio a 4 graus durante 7 minutos porque ela estava a falar e ele não queria perder uma palavra. "Podias ter dito alguma coisa. Disse que estavas a explicar por que é que os ranúnculos precisam de ser cortados em ângulo. Não sabia disso. É importante, mas não mais importante do que a tua circulação. Concordo em discordar." "Ele vai perder um dedo por congelamento no nosso frigorífico", disse Fern, "e vai considerá-lo que valeu a pena. Ficamos com ele em casa", disse Colt, muito baixinho quando Edith pôs uma gérbera atrás da orelha de Godric, para demonstrar por que é que as gérberas eram estruturalmente ridículas. "É aqui que ficamos." Ela quase o beijou, inclinou-se para ele sobre a bancada de trabalho e ele ficou completamente imóvel. Imóvel de predador. Imóvel de lobo. E ela parou. Não porque não quisesse, mas porque precisava que ele fosse o único a fechar a distância. Encontro 4. 21:17. Da manhã. Edith acordou com o som de marteladas. Desceu e encontrou Godric Sanford de joelhos na chuva, em frente à sua loja, a tentar tapar uma janela que a tempestade quebrara. Tinha madeira, tinha pregos, tinha um martelo. Não tinha nenhuma habilidade detetável com nenhum destes itens. "Há quanto tempo estás aqui?" 20 minutos. "Como soubeste que a janela partiu?" Tristan ligou. Ele passou de carro e viu. "Estás a segurar o martelo errado."
Eu sei. Move-te. Ela tapou a janela corretamente em 10 minutos. Mediu o vão a olho. Não cortou nada porque a madeira já tinha o comprimento certo. E cravou cada prego em 3 pancadas limpas, enquanto ele segurava a tábua firme e tentava não olhar para a forma como ela manuseava um martelo como se fosse uma extensão natural do seu braço. Já fizeste isto antes, disse ele. Sou dona de um edifício com janelas velhas. Isto é terça-feira. Ela cravou o último prego, afastou-se, avaliou o seu trabalho com a mesma precisão crítica que aplicava a um arranjo de noiva, considerou-o aceitável. Ele ainda segurava a posição da madeira, a chuva a escorrer pelos seus braços. Ela arranjara a janela numa fração do tempo que ele passara a falhar em começar. Podes soltar agora, disse ela. Ele soltou, olhou para a janela tapada, olhou para o martelo na sua mão, olhou para a pilha de pregos tortos que representavam as suas tentativas anteriores. Marrei o polegar, disse ele 2 vezes. Caso estivesses a perguntar o que eu contribuí. Não estava a perguntar. Também trouxe a madeira. Trouxeste a madeira. Ela gosta de nós, disse Colt muito quietamente quando Edith pôs uma gérbera atrás da orelha de Godric para demonstrar por que é que as gérberas eram estruturalmente ridículas. Ela gosta de nós quando somos maus a fazer coisas. Pede-lhe para segurar a outra tábua, disse Fern. A que não precisa de ser segurada, só para ele ter algo para fazer com as mãos. Parece que ele vai propor casamento ou desmaiar, e ambos seriam prematuros. Ele ficou. Ela fez café. Ele ficou em pé na porta a pingar. Estás a pingar nas minhas notas de inventário, disse ela. Desculpe. Põe-te no capacho. Qual é o capacho que diz capacho, Godric? Sentaram-se no chão rodeados de vidro partido. E ele não tentou fazer melhor com palavras. Apenas ficou ali, presente, real, um homem grande, encharcado, incompetente com o martelo, sentado no chão dela às 3 horas da manhã, porque ir embora não lhe ocorrera. Pensou no jantar com Tristan, o calor fácil, os silêncios preenchidos, o passeio suave para casa. Tristan nunca teria aparecido às 2 da manhã com um martelo que não conseguia usar. Tristan teria chamado um empreiteiro. Tristan teria tratado disso da maneira que Tristan tratava tudo com a competência, sem esforço de um homem que nunca lutara com nada, porque lutar não estava no seu registro. Godric lutava com tudo. O martelo, os pregos, a toalha, o capacho, as suas próprias mãos, que tremiam não de frio, mas da proximidade e da hora, e da intimidade específica de fazer algo prático juntos na chuva às 2 horas da manhã, e a luta era a coisa mais real que alguém alguma vez lhe oferecera. A certa altura, a tempestade ficou mais alta, e ela sobressaltou-se, e ele moveu-se na direção dela sem pensar, sem tocar, perto o suficiente para que a sua mão subisse e parasse, pairando perto do seu ombro, a pedir. Ela inclinou-se para o quase toque. Os seus dedos pousaram, uma mão no seu ombro, a mais leve pressão. O seu polegar moveu-se uma vez contra a malha da sua sweatshirt, e Fern ficou muito quieta. Não sarcástica, não a observar, apenas quieta. E os olhos de Godric eram dourados na escuridão, e assim permaneceram. Não tinhas de vir, disse ela. Eu sei. Sem modo controlado, apenas Godric. Eu queria estar aqui. Aqui, mesmo aqui. É aqui que temos tentado chegar. Encontro 5. Estavam sentados no chão da loja, o seu lugar agora. E ele cobriu os ombros dela com o seu casaco porque a janela de substituição deixava entrar uma corrente de ar. Ela meteu a mão no bolso e encontrou 3 cartões de índice. Mostrou-os. Cartão 1, na sua letra horrível. Perguntar sobre as flores roxas, as altas. Cartão 2. Não derrubar nada. Cartão 3. Diga-lhe. Nada depois de diga-lhe. Apenas o ponto final. O estômago dela afundou-se. Encenação. Alguém lhe tinha escrito cartões. A versão suave outra vez. Alguém lhe dissera o que dizer, e ela estava a apaixonar-se por outra performance, e o Godric Real estava algures atrás destes cartões, a ser gerido por... O que são estas? A cor saiu-lhe do rosto. Eu escrevi-as ontem à noite às 2 da manhã. Não conseguia dormir.
Ela leu-as novamente. A letra era arranhada. Pressão da caneta demasiado forte. Um rabisco no segundo cartão, onde originalmente escrevera: não derrubar nada, incluindo ela. E depois riscara as últimas duas palavras. Estes não eram cartões de instrução de Tristan. Eram as anotações de um homem que ficava acordado a noite toda a praticar como ser uma pessoa em frente à mulher por quem se estava a apaixonar. O mesmo homem que escrevera a cor verde. O mesmo homem que memorizara 3 menus. O mesmo homem que ficara em frio a 4 graus durante 7 minutos porque ela falava de ranúnculos. Diga-lhe, leu ela em voz alta. Diga-lhe o quê? O modo controlado caiu. Todo o aparelho desmoronou-se. Que eu devia ter sido quem esteve ao jantar. Que eu estava com medo porque você importa mais do que qualquer coisa de que alguma vez tive medo. E eu tive medo de muitas coisas, Edith. Mas nenhuma delas era o tipo de medo que te impede de dormir porque estás a escrever notas sobre flores roxas às 2 da manhã. Tristan era melhor na versão de mim que pensei que você precisava. Mas só lhe consigo dar esta versão. Aquela que traz rosas mortas e bate no próprio polegar e escreve notas que nem sequer consegue usar, porque no momento em que você está à minha frente, cada palavra que planeei sai da minha cabeça porque você é... Ele parou. Os seus olhos eram dourados. Ele parou. Os seus olhos eram totalmente dourados. O lobo estava com ele. Uma mente, uma entidade aterrorizada, sincera, finalmente presente. Você, disse Colt muito simplesmente, como se isso explicasse tudo. Você é a razão pela qual não consigo terminar uma frase. Ela beijou-o no chão da sua loja meio reparada, com o casaco dele nos ombros e os seus cartões de índice na mão, e Gerald, o feto, a morrer teimosamente na montra. Não foi um beijo suave. Ele fez um som contra a sua boca, o som baixo e involuntário do restaurante, e não se parecia em nada com os sons que Tristan teria feito. Tristan tê-la-ia beijado com precisão. Tristan saberia o ângulo certo, a pressão certa, o momento certo para se afastar. Godric beijou-a como um homem que esperara durante 3 meses e esquecera no momento real como tudo isto devia funcionar. A sua mão subiu ao rosto dela e parou a 1 centímetro de distância, porque ele ainda, mesmo agora, pedia permissão com todo o corpo. Ela pegou na sua mão e colocou-a na sua bochecha, e ele sentiu-a pela primeira vez, o seu lobo. Os olhos de Edith mudaram de um pálido âmbar verde que captava a luz da loja. A sua mão apertou o pulso dele com uma força que não tinha nada de praticado. A quietude animal, a espécie de lobo. Aquela que significava que ela o estava a rastrear com todos os sentidos que tinha, e nenhum deles era humano. Ele estivera tão ocupado a ter medo dela, que se esquecera que ela também tinha dentes. Finalmente, disse Fern. Finalmente, vou precisar de 1 minuto, disse Colt. Capítulo 5. A versão real. Ela apaixonou-se pela versão real no 6º encontro. Não a versão dramática da onda arrebentar, a versão real. Aquela em que estão a caminhar num parque ao crepúsculo e ele para a meio da frase porque avistou uma flor. Um delfinium azul a crescer selvagem na beira do caminho. A flor exata que ela mencionara no jantar de Tristan, aquela que ela descrevera como a fingir ser o céu. E ele fica em frente a ela com a expressão de alguém a memorizar a resposta de um teste. Ele ia voltar e comprá-la. Ela sabia disso. Ele ia comprar um delfinium selvagem de algum lugar. Provavelmente falharia em transportá-lo sem o esmagar e apareceria na sua loja a fingir que o encontrara por acaso. Ela observou-o a memorizar a flor, a forma como ele inclinava a cabeça, a forma como seus lábios se moviam ligeiramente, como se estivesse a gravar a cor numa lista. A forma como ele olhava para a terra à volta da sua base como se estivesse a avaliar se podia desenterrá-la sem a matar, e sentiu a última parede a cair, não por causa do delfinium, mas por causa do acúmulo. As rosas de posto de gasolina, Gerald, os cartões de índice, o martelo às 4 da manhã, a visita de 7 minutos ao frigorífico, o rosnado ao empregado, o facto de ele ter memorizado 3 menus. Todos os homens que ela conhecera tinham tentado ser suaves. Este tentara ser presente. O esforço era visível em tudo o que ele fazia de errado. E tudo o que ele fazia de errado era a prova de que ele era real. Ela guarda tudo,
disse Fern, tal como nós. Vais voltar para isso, disse ela. Ele virou-se, apanhado. Não, você vai. Vai voltar para comprar um Delphinium e fingir que não estava apenas a olhar fixamente para ele, como se ele lhe devesse dinheiro. Ele abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Lembro-me de tudo o que você disse, incluindo as coisas que não deveria, os coentros, o facto de você pensar que os cravos são o pão do mundo das flores, a forma como disse Gerald pela primeira vez. Dei o nome a um feto a morrer e disse-o como se fosse um nome real para algo real. Ele parou. Tenho memorizado você desde antes de nos encontrarmos. Primeiro através de Tristan, agora pessoalmente. E a versão pessoal é... Ele abanou a cabeça. Não há versão disto em que eu alguma vez fosse ser suave. Não quero suave. Bom, porque eu não sou. Não consigo ser. Não sou Tristan. Eu sei quem você não é. Passei um jantar com quem você não é. Ela aproximou-se. Estou a escolher quem você é. Ele olhou para ela por um longo tempo. O parque estava a ficar dourado à volta deles. O delfinium ainda crescia na beira do caminho. Azul e irrelevante e perfeito. A versão que derruba coisas, disse ele. Sim, e que não consegue terminar frases. Sim, e que traz flores mortas para uma florista. Especialmente essa versão. Ele quase sorriu. O real, aquele que atingiu os seus olhos e mudou a forma de tudo no seu rosto e fê-lo parecer alguém que se esquecera brevemente de ter medo. Voltarei pelo Delphinium. Eu sei que vai correr mal, disse ele. Eu sei isso também. Ela propôs casamento numa quarta-feira, porque quarta-feira foi quando Fern lhe contou sobre o anel. Ele tem carregado algo no seu bolso esquerdo há 9 dias. É um anel. Ele tira-o todas as noites e põe-no de volta. Ele nunca vai perguntar. Ela fechou a loja mais cedo, esperou até ele vir para sua verificação diária de Gerald. O feto ainda estava vivo, impossivelmente, e ela disse: Godric, sim. Ele estava agachado junto à janela, ao nível dos olhos de Gerald, a avaliar a integridade estrutural do feto com a concentração de um homem a avaliar um tratado. Pergunta-me. Pergunta-me o quê? A coisa que tens carregado no bolso há 9 dias. Ele ficou imóvel como um lobo. Os seus olhos piscaram dourados, depois âmbar, depois dourados novamente. E ele levantou-se tão rápido que derrubou um balde de girassóis em exposição. Como? Como sabes? O teu lobo contou ao meu lobo. O meu lobo disse-me. É assim que funciona. Godric, ela sabe. Casa-a imediatamente. Caça-a antes que ela termine esta frase. Pergunta-me, ou pergunto-te agora mesmo em frente a Gerald e às rosas de posto de gasolina que ainda tenho e a todos os cartões de índice que alguma vez tirei dos teus bolsos. Guardaste os cartões de índice. Guardo tudo. Cada coisa terrível, genuína, real que me deste. As rosas mortas, o feto com as raízes expostas, a nota que dizia, não sei como ser bom nisto, o cartão que diz, diga-lhe, sem mais nada. Guardei tudo, porque é isso que se faz quando alguém é real. Guarda-se a evidência. Ele estendeu a mão para o bolso. As suas mãos tremiam. O anel era simples. Uma aliança dourada, uma pequena safira, o seu mês de nascimento, o que significava que outro cartão de índice existia algures com o seu mês de nascimento circulado 3 vezes. Caris? Sim? Eu não terminei. Não precisaste. Ela levantou a mão. Mão errada. Levou-lhe 2 tentativas porque o anel bateu no seu nó do dedo e caiu para a água dos girassóis. Para que conste, disse ela, a pescar a safira de uma poça, vou contar esta história em todos os jantares para o resto das nossas vidas. Não pedi em casamento, você pediu. Você deixou cair o anel. Ambos contribuímos. Finalmente, disse Colt, levou tempo suficiente. A ligação foi pequena. Uma clareira na floresta, lanternas nas árvores, flores silvestres que ela arranjara, incluindo um delphinium espetacularmente vivo que ele, como previsto, esmagara durante o transporte. Ela revivera-o, mal. Tristan serviu de padrinho. Chamou a Godric a melhor metade desta cara
e descreveu a manhã em que voltara do jantar com Edith e encontrara Godric no escritório. Ele perguntou-me o que ela pediu. Ele perguntou-me com o que ela riu. Ele perguntou-me se ela se mencionara. Ela não o mencionou porque pensava que eu era ele. Ele olhou para Godric. E eu era suposto ir uma vez. O plano assumia que o meu irmão pegaria no telefone. O meu irmão sentou-se num escritório e escreveu a cor verde num pedaço de papel. E eu olhei para esse pedaço de papel e pensei, ela precisa de saber quem está realmente apaixonado por ela. Ele olhou para Edith. Você ficou com o verdadeiro. Ele só é mau a prová-lo. Os votos de Godric estavam num cartão de índice. Perdeu o lugar. Começou de novo. A sua voz rachou em prometi estar lá. E Edith fez com os lábios as 3 palavras seguintes porque encontrara os cartões de prática. 7 rascunhos. Os primeiros 6 riscados com tanta força que a tinta rasgou o papel. O 7º. Estarei lá pessoalmente todas as vezes. Mesmo quando derrubar coisas. Mesmo quando não conseguir terminar a frase, estarei lá e serei eu. E não enviarei mais ninguém, porque não há mais ninguém que queira estar aqui, tanto quanto eu agora. Ele olhou para o cartão. Os seus olhos estavam dourados. Ele estava a tremer. Esse é todo o voto. Cada vez que tentei acrescentar algo, a linha seguinte era apenas prometo estar lá novamente. Edith, isso é suficiente. Ele praticara 7 rascunhos e aterrou na mesma linha 6 vezes. Apoio a decisão, mas quero que a minha objeção ao seu processo de revisão seja notada. Ela marcou-a após os votos, durante um momento de silêncio. Ela estava a ajustar uma lanterna, a ficar na ponta dos pés, e ele chegou por trás dela e disse o seu nome uma vez. E ela virou-se, e ele beijou o lugar onde o seu pescoço encontrava o seu ombro, e a ligação completou-se. A marca era quente. Depois foi calor, não doloroso, não agudo, mas o calor profundo e expansivo de algo a encontrar o lugar onde sempre fora destinado a ir. Reconhecimento, certeza, uma porta finalmente a fechar-se, não a trancar, mas a completar uma sala que estava acabada. Ela sentiu Fern a instalar-se, o equivalente de lobo de finalmente expirar depois de prender a respiração tanto tempo que se esquecera que aprendia. E por baixo de Fern a instalar-se, mais fraco mas real, Colt, não uma voz, um calor ao lado do calor. Um segundo batimento cardíaco. 2 lobos a reconhecerem-se através de 2 humanos que finalmente saíram do caminho. Nossa, disse Colt, não possessivo. Certo, da maneira como uma bússola aponta para o norte. Nosso, concordou Fern. Ele estava a tremer, não de medo, mas da sobrecarga específica de estar exatamente onde devia estar. Estás a tremer, disse ela. Sim. Nervoso? Não. A sua voz era do registro baixo. Presente. Ela guardou as rosas de posto de gasolina, prensou-as numa moldura com a sua caligrafia arranhada por baixo. Não são muito boas, mas estavam vivas no carro. Gerald sobreviveu a todas as previsões. Um cliente perguntou, esse Fern supostamente parece assim? E Edith disse, ele está a fazer o seu melhor. Encontrou as notas na gaveta dele 3 meses depois. 6 delas datadas, uma linha do tempo de se apaixonar através das palavras de outra pessoa. Ela odeia coentros, sabão que foi para a faculdade, alérgica a peônias, mas ainda assim, arranja-as. Verde como novas frondes de feto, à luz da manhã. Ela fala com as suas plantas pelo nome. Ela ri com todo o corpo. E a última, escrita a tinta que quase rasgou a página. Tenho de a conhecer. Não consigo continuar a amá-la através das histórias de outra pessoa. Ela chegou a casa e beijou-o na porta e ele disse, para que foi isso? E ela disse, estiveste lá e ele não precisou de mais do que isso. Godric verificava Gerald todos os dias, sem falhar. Mesmo depois da ligação, mesmo depois de ele ter mudado seu escritório para a sala dos fundos da loja dela porque tinha uma cadeira melhor do que o castelo, e porque, embora ele só dissesse isto uma vez às 2 da manhã, no cabelo dela, na voz que era metade dele e metade do lobo, cheirava a ela. Ele ainda não conseguia terminar frases sobre ela. Ele ainda derrubava coisas. Ele ainda escrevia coisas em cartões de índice às 2 horas da manhã, não porque precisasse deles mais, mas porque o ato de escrever o nome dela se tornara uma espécie de oração.
Tristan visitava aos domingos com flores próprias. Apresentou-se aos clientes como o outro, e Edith disse: ele é o gêmeo, o charmoso. Meu marido é aquele que rega Gerald mal. Tristan jurou contra a impostura. Não fora totalmente acreditado. Colt, disse ela. Guardei as rosas. Fern, obviamente. Colt, guardei tudo. Fern, é isso que se faz quando é.